Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E nessa série de programas, conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, vendo a história da igreja, vendo como a igreja começou, vendo a nossa história. Como é importante você conhecer a nossa história, a história da igreja cristã, saber como tudo iniciou, saber como Deus fez de uma maneira tão linda o primeiro culto. Onde foi que a primeira igreja se reuniu? Quantos membros tinha a igreja no primeiro culto? E o que aconteceu nesta primeira semana de vida da igreja cristã? Sim, essa é a nossa proposta para o programa de hoje. Queremos conversar sobre o primeiro culto da igreja cristã. Você se lembra do primeiro culto do qual você participou? Você se lembra quando você recebeu Jesus como seu Salvador? Como foi o culto, os cânticos? O que aconteceu ali? Pois está registrado nas Escrituras o primeiro culto da igreja cristã. Vamos lá? Vamos conhecer, vamos ouvir a mensagem, vamos ver a resposta de Deus nos corações das pessoas que estavam presentes ali? Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Espírito. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É tão maravilhoso a gente hoje ter as fotos, ter os vídeos. Eu fui em uma viagem à África agora, estive ali na Etiópia, em Uganda, em Burundi, e a gente tira foto, e a gente filma, e a gente guarda as lembranças. Quando a gente olha aqueles vídeos, é como se a gente voltasse àquele lugar. A gente pode sentir o cheiro do ambiente, a gente sente o sol na pele, a gente sente e se lembra de cada detalhe. Está ali registrado no vídeo, na foto. Isso é tão maravilhoso. Na época que a igreja surgiu, não tinha ainda celular, câmera fotográfica, não tinha ainda como filmar aquele culto, mas foi registrado, foi escrito, e aquilo que está escrito traz ao nosso coração as imagens de como tudo aconteceu. Então, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter o primeiro culto da igreja cristã. Nesse culto, nós vamos ver Pedro, Simão Pedro. Simão, aquele discípulo sanguíneo, aquele discípulo falador, que ora falava coisas muito boas, muito propícias, e ora falava bobagens. Teve um momento que ele foi até usado pelo inimigo e Jesus disse: arreda de mim, para trás de mim, Satanás. Não, o que você está falando não vem de você, não vem de Deus, vem do diabo. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, está sendo líder ali da igreja. Pedro agora está pregando com toda ousadia, com toda coragem. Antes negou Jesus, antes o Senhor pediu que ele ficasse 1 hora orando com ele, vigiando com ele. E Pedro não foi capaz de ficar com Jesus. Era fraco, falador, mas não era persistente. Agora Pedro está cheio do Espírito Santo, corajoso, cheio de perseverança. E vamos ver como Pedro, na mensagem no primeiro culto, como ele mostra o cumprimento da profecia do Antigo Testamento acontecendo na igreja. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, dos versículos 21 ao 24. Diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras.
a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro, então, está mostrando aqui, ó. Primeiro ele toma esse versículo lá dos Salmos, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando isso se cumpriria? Com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, com a ascensão de Jesus e com a descida do Espírito Santo. Então, movidos pelo Espírito Santo, qualquer um que clamar ao Senhor, Jesus me salva, Jesus eu me entrego a Ti, Jesus me perdoa, Jesus eu sou Teu, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro diz, varões israelitas, este Jesus, Yeshua de Nazaré, varão aprovado por Deus no meio de vocês, com sinais, com maravilhas. Ele curou, ele limpou os leprosos, ele abriu os olhos aos cegos, ele abriu os ouvidos dos surdos, ele ressuscitou mortos, ele levantou paralíticos, aleijados, limpou leprosos, curou todo tipo de doenças. Esse Jesus, varão aprovado por vós, no meio de vocês, com sinais, com maravilhas. Esse Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, Ele é o Messias prometido. Ele veio não somente para reinar, mas Ele veio para salvar. E Pedro fala com toda a autoridade, vocês o mataram, vocês o crucificaram, vocês gritaram lá diante de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Vocês o mataram, o crucificaram, mas saibam de uma coisa, isso foi determinado pela presciência de Deus. Ou seja, isto fazia parte de um plano de Deus que se cumpria. Um plano de Deus em que vocês foram usados, Pilatos foi usado, os romanos foram usados, e ele foi até a cruz para se cumprir as Escrituras. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou. Pedro estava pregando ali no primeiro culto, a primeira mensagem, pregando a morte e a ressurreição de Jesus. Pregando as profecias que se cumpriram em Cristo. E nós vamos ver em todo o Novo Testamento, em todo o livro de Atos, em todas as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, nós vamos ver exatamente a mesma mensagem. Jesus morreu por nós, para nos dar a salvação. Jesus morreu por nós para nos santificar. Jesus morreu por nós para nos fazer filhos de Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, com uma nova vida, com o nome escrito no livro do Cordeiro. A mesma mensagem em todo o Novo Testamento. E Pedro, ele vai explicar que a profecia do Antigo Testamento não se referia a Davi, mas ao Messias. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora explica, dá uma aula de teologia no primeiro culto, na primeira mensagem da igreja. Atos capítulo 2, de 25 a 29. Nós lemos assim, Pedro dizendo, porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja comovido.
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Bem, Pedro está explicando que aquele texto do Salmo que nos fala que a alma não seria deixada na morte, no Hades, nem o santo de Deus veria corrupção. A corrupção do corpo, o corpo ser decomposto pela morte. Pedro está dizendo, não é Davi, porque Davi morreu. Porque o corpo de Davi foi enterrado, porque está aqui no nosso meio o túmulo de Davi. Eu já tive a oportunidade de ir a Israel várias vezes e sempre ali no Monte Sião a gente visita o túmulo de Davi. O túmulo de Davi. Lá está a prova de que ele morreu e foi sepultado. Mas aqui o Salmo não está falando de Davi. Pedro fala. Pedro diz, não é Davi. Davi morreu e foi sepultado. Então, quem o seu corpo não veria corrupção? Quem a morte não destruiria? Quem a morte não teria poder sobre o seu corpo? Yeshua de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Nazareno. Sim, é isso que Pedro está dizendo. Davi fala do Messias prometido. Davi fala de Jesus. Olha, continuando aqui na mensagem de Pedro, em Atos 2, verso 30 ao 36, ele diz assim, Pedro na sua mensagem, sendo ele, Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que nós todos somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta foi a primeira mensagem no primeiro culto da igreja. Pedro explica a profecia de Davi com relação ao Messias e ele disse, Davi não está falando dele, ele está falando do Cristo. Possivelmente Pedro se lembrava de Jesus ensinando, de Jesus explicando os Salmos. E agora o Espírito Santo trazia ao coração de Pedro toda a realidade da Escritura, toda a maravilha fluía ali dos Salmos, mostrando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que tudo se cumpria nele. Pedro explica que a profecia aqui que diz, não deixarás a minha carne ver a corrupção, se referia a Jesus e não a Davi. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas. Esta era a mensagem da igreja primitiva. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou e subiu aos céus e se assentou à direita da majestade de Deus e voltará para buscar a sua igreja, para nos arrebatar para si, para estarmos para sempre com o Senhor. Sim, esta é a nossa esperança. Esta é a palavra viva da profecia do Antigo e do Novo Testamento. Pedro está dizendo, olha, isso que vocês estão vendo aqui, estas pessoas, 120 pessoas, falando em outras línguas, falando nos idiomas daqueles povos que ali estavam representados, falando das grandezas de Deus, falando do poder de Deus. Gente simples, que não sabia falar em árabe, em cretense, na língua da Frígia, da Panfilha e de tantos outros lugares, de Cirene, lá da África, lá da Europa, lá da Ásia. Sim, era o Espírito Santo. Pedro então diz, o que vocês estão vendo e ouvindo é sobrenatural. É o Espírito Santo que está sobre nós. É o Espírito Santo que está falando. E ele diz, esse Jesus, a quem vós crucificastes, esse Jesus que vocês entregaram, olha, tem pouco tempo, tem 50 dias. Foi na Páscoa que ele padeceu. Foi na Páscoa que ele foi crucificado. Hoje é Pentecostes, 50 dias depois da sua morte. Ele foi sepultado, ficou 3 dias no túmulo, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos de maneira gloriosa. E em Pentecostes, ele envia o seu Espírito Santo. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Messias. E ele ainda cita mais o Salmo dizendo, porque Davi não subiu aos céus, mas Davi disse o Senhor ao meu Senhor, no Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ora, ele disse aqui, saiba toda a casa de Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Davi disse o Senhor, Adonai, ao meu Senhor, Adonai. O Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Então, agora nós podemos ver nesta primeira mensagem, Pedro com toda a autoridade, Pedro com toda a sabedoria, Pedro com toda a unção, usando o Antigo Testamento, usando as profecias e trazendo o entendimento com relação à palavra de Deus, a revelação de Jesus. E então nós vamos ver o que houve entre o povo, arrependimento e salvação no primeiro culto. Arrependimento. A palavra de Deus sempre deve nos levar ao arrependimento. Atos 2, 37 a 41, lemos assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A mensagem que Pedro pregou
levou os corações a uma decisão. Que faremos? Que faremos? Quando você ouve a palavra de Deus, você precisa decidir: o que eu vou fazer? Vou ser um cristão de verdade, fazer parte do reino da luz, ter o meu nome escrito no livro da vida, entrar em aliança com Deus e buscar santidade, ou rejeitar Jesus, ou negar Jesus, ou estar condenado. As pessoas não gostam que se fale em inferno, mas ou é céu ou é inferno, ou é Jesus ou trevas. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Eu e você, todos nós, como no primeiro culto da igreja, todos foram levados a uma decisão. E agora? O que você vai fazer? Pilatos perguntou àquela geração: que farei de Jesus chamado Cristo? Ele lavou as mãos. Mas ninguém consegue lavar as mãos e dizer: estou neutro, estou em cima do muro, não quero me envolver. Não, todos estamos envolvidos. Ou cremos ou rejeitamos. Ou é céu ou é inferno. Ou é salvação ou é condenação. Não tem meio termo. Não tem deixar para depois. É agora. É hoje. Então Pedro traz esta palavra e o povo diz: o que faremos? E ele responde: arrependei-vos. Arrependei-vos. Hoje um grande problema que nós vemos entre as pessoas é que elas querem tudo que Deus tem de bom para dar. Elas querem a bênção, elas querem a salvação, elas querem o seu nome no livro da vida, elas querem resposta às suas orações, elas querem uma família feliz, elas querem um bom emprego, elas querem a bênção. Mas elas não querem compromisso com Deus, santificação, não querem deixar o pecado. Então, estão fazendo uma escolha do outro lado. Porque seguir Jesus é deixar tudo. Seguir Jesus é entregar tudo. Seguir Jesus é dizer: tu és tudo para mim. Arrependimento. O verdadeiro arrependimento traz libertação. Quem sabe você até hoje não foi liberto das drogas, porque você gosta delas. Quem sabe você até hoje não foi liberto da pornografia, porque você gosta disso. Quem sabe você até hoje não foi liberto do cigarro, da maconha, da bebida, ou da imoralidade, do adultério, da fornicação, porque você gosta. Então você fica com o pecado. Jesus não está com o pecado. Ele não aceita o pecado. Não tem jeito. Quando a gente vem morar numa casa, a gente põe a casa do jeitinho da gente. A gente coloca a ornamentação, as paredes, as cortinas, os móveis, do jeito que nós gostamos. Quando o Senhor vem morar em nós, Ele nos limpa, Ele nos faz semelhantes a Ele. Ele não vem morar numa casa suja. Não. O Senhor liberta. O Senhor santifica. Se você quiser ser liberto e santificado, venha há lugar para você. Ele instantaneamente, agora, Ele vai te libertar. Mas se você não quiser, continue. Mas saiba que seu nome não está lá. O que você vai fazer? Há 2000 anos atrás, quando a igreja surgiu, quase 3.000 disseram: eu quero Jesus. E foram salvos. Vamos orar como eles oraram? Feche seus olhos. Cure sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus,
Eu sei que Tu és o Filho de Deus. Eu sei que Tu deste a vida no Calvário para me salvar, para me trazer vida eterna. Eu Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, apaga todo o meu passado, liberta-me de tudo que me amarra, queima todas as cordas que me prendem, livra-me dos vícios, do pecado e dá-me uma vida santa. Eu me entrego a Ti arrependido. Ó Jesus, habita em mim e escreve o meu nome no Teu livro. Quero ser Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Se você orou com sinceridade, creia, está salvo. Está salvo. E o Senhor te santifica. Vai ler a palavra e crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe e que você possa ser uma bênção enquanto viver. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!